Imagina o seguinte cenário para você. Em uma tarde qualquer de domingo, você está sentado num sofá, talvez com uma pipoca do lado, talvez com um copo de algo gelado na mão, e aí a tela acende. Não tem crédito de abertura chamativo, não tem narrador explicando tudo mastigadinho, não tem aquela música. Um motor que vai acordando devagar, como se ele estivesse respirando fundo antes de um sprint. Um ronco que começa grave. Vai subindo de intensidade. Sobe mais um pouco, e então explode numa nota que você não ouve só com os ouvidos. Você sente no peito, nas costelas, na alma. Em uma fração de segundo você já entende tudo. Esse filme não é sobre carros. Esse filme é sobre algo muito maior do que isso. F1. O filme chegou em 2020 como uma missão quase impossível, fazer o mundo inteiro entender porque a Fórmula 1 não é apenas um esporte, mas uma religião. E cara, ele conseguiu. Não de um jeito didático, não de um jeito que parece explicar o de professor chato tentando te convencer de que a história é legal. Ele conseguiu do jeito mais honesto possível, mostrando o que acontece quando um ser humano decide colocar o corpo dentro de uma máquina que pesa 81 quilos, que acelera de zero e sem em menos de 2 segundos, que entra em curvas e 300 km por hora como uma margem de erro que a gente não consegue medir direito porque ela é quase zero. Mostrando o que passa na cabeça dessa pessoa quando ela está sozinha ali dentro, como um capacete que isola o mundo lá fora, como apenas o barulho do motor, o toque nas borrachas e os próprios pensamentos. Mostrando o preço disso tudo, o preço humano, emocional, psicológico. E para contar essa história, eles escolheram um personagem que personifica tudo que a F1 pode fazer com alguém, Sonny Hayes. O nome já carrega peso. O maior que nunca foi. Essa frase, cara, pensa bem o que ela significa. Não é o maior que foi e depois caiu. Não é o melhor que chegou lá e desfrutou da glória. É o maior que nunca chegou a mostrar tudo o que tinha, porque algo acontece no meio do caminho. Porque a vida é a velocidade, não respeitam nem os mais talentosos. Brad Pitt. Você já parou para pensar no que é Brad Pitt em 2025? O cara tem mais de 60 anos, e ele não chegou nessa história como um nome bonito no cartaz. Ele chegou como produtor, como investidor emocional no projeto, como alguém que passou anos literalmente aprendendo a dirigir carros de corrida de verdade para poder entregar uma performance que fosse digna da velocidade que o projeto merecia. Isso é comprometimento. Isso é o tipo de coisa que separa um ator que faz um papel de uma performance que define uma geração. Mas olha, eu preciso ser honesto com vocês desde o começo. A gente vai falar da história de Sonny Hayes. Claro, mas a gente também vai falar da história real que existe por trás de cada quadro desse filme. Dos pilotos reis que foram lá, que abriram espaço nos seus finais de semana de corrida para uma produção de Hollywood entrar no meio do caos da Fórmula 1 e tentar capturar aquilo. Do Lewis Hamilton, que não é só um heptacampeão mundial com 7 títulos no currículo, que de uma perspectiva de qualquer estatística, já é absurdo demais, mas que também se tornou produtor desse filme e trouxe uma autenticidade que nenhum roteiro poderia ter inventado. Da decisão maluca de usar carros de corrida de verdade, com câmeras dentro, sem tela verde, sem trucagem barata. De Claudio Miranda atrás da câmera, criando imagens que, quando você vê na tela grande, faz o estômago revirar de uma forma boa, sabe? Daquele tipo de reviramento que só a arte consegue provocar. E a gente vê falar dos bastidores, dos segredos, dos fatos que a maioria das pessoas não sabe sobre como esse filme foi feito, da parceria com a Mercedes, das históricas como os pilotos, reis da F1 que aparecem no filme, do papel de Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes na vida real e que teve um papel fundamental numa das decisões técnicas mais importantes de toda a produção. A gente vai falar de Hans Zimmer compondo a trilha sonora e cara, quando você fala Hans Zimmer e Fórmula 1 na mesma frase, você já sabe que o resultado vai ser algo que vai vibrar nas suas entranhas. Mas antes de tudo isso, deixa eu voltar ao começo, ao momento em que esse projeto surgiu.
A série documental Drive to Survive da Netflix, que começou em 2019, literalmente criou uma nova audiência global para o esporte. Pessoas que nunca tinham assistido uma corrida na vida descobriram que por baixo das ultrapassagens e das estratégias de pit stop existia um mundo humano, dramático, às vezes ridículo e às vezes sublime. As audiências explodiram. Os ingressos para os Grands Prix começaram a se esgotar com meses de antecedência. Os Estados Unidos, que historicamente não ligava muito para de repente tinham 3 corridas no calendário. Miami, Las Vegas, Austin. O esporte nunca mais foi o mesmo. E nesse clima de ebulição, alguém provavelmente, Brad Pitt, porque o cara sempre teve um olho para timing, percebeu que estava na hora. Estava na hora de um grande filme de Fórmula 1, não um documentário. Um filme de verdade, com atores de verdade, com drama de verdade, com velocidade de verdade. E aí veio a pergunta que define tudo. Como você faz isso sem parecer falso? Porque esse é o grande problema dos filmes de esportes, especialmente de esportes técnicos como a F1. Quando um diretor que nunca pisou num paddock de verdade tenta recriar aquela atmosfera em estúdio, o resultado quase sempre parece bonito mas vazio. Parece uma casca. O fã de F1 percebe na hora que aquele som não é o som certo, que aquela câmera está no ângulo errado, que o piloto não está segurando o volante do jeito que um piloto real seguraria. E aí o fã desliga, e o filme vira aquela coisa, que todo mundo esquece depois de 2 semanas. Joseph Kosinski sabia disso. Ele sabia por que Top Gun, Maverick tinha enfrentado exatamente o mesmo desafio. Como você filma vídeos de combate reais, com pilotos reais, em situações reais em que parece videogame? A resposta que ele encontrou lá foi a mesma que ele trouxe para F1, você faz do jeito mais difícil possível. Você coloca a câmera dentro dos aviões. Você coloca os atores lá dentro de verdade. Você cria uma experiência física, visceral, que a câmera capta de um jeito que nenhum efeito especial consegue replicar porque os efeitos especiais não têm a textura do mundo real. Como F1, o filme, ele foi mais longo, muito mais longo, mas isso eu vou detalhar daqui a pouco, porque a jornada de produção desse filme merece um capítulo inteiro por conta própria, e vai ter. O que eu quero que você carregue dessa abertura é uma coisa, só F1, o filme não é um filme sobre carros. É um filme sobre o que acontece quando um ser humano decide que a velocidade vale mais do que a segurança. Quando a glória vale mais do que o conforto. Quando a necessidade de provar algo para você mesmo, para o mundo, para todos aqueles que duvidarão, se torna mais forte do que qualquer instinto de sobrevivência. É sobre Sonny Hayes, que carregou por 30 anos o peso de uma carreira que não chegou aonde deveria ter chegado, que carregou a culpa de um acidente, que carregou o que teria sido, se na memória como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E é sobre o fato de que quando alguém lhe oferece uma última chance, mesmo que você já tenha 60 anos, mesmo que o mundo tenha seguido em frente sem você, mesmo que a Fórmula 1 dos anos 90 e a Fórmula 1 de hoje sejam tecnologicamente universos separados, você vai. E sabe o que é mais louco? Que Sonny Hayes é uma personagem fictícia, mas Brad Pitt, ao interpretar ele, estava vivendo algo que não era completamente fictício. Pitt passou anos obcecado com carros de corrida. Passou anos treinando. Passou anos construindo esse projeto do zero. E quando o motor ligou e a câmera rolou num circuito real, em Silverstone, em Monza, em Hungaroring, com as arquibancadas lotadas de torcedores reais, que nem sabiam ao certo se estavam vendo uma corrida de F1 ou um set de filmagame. A linha entre o ator e o personagem ficou bem mais tenue do que em qualquer outra produção de Hollywood nos últimos anos. Esse é o filme do qual a gente vai falar hoje, em todos os ângulos que ele merece. Da frente, de trás, dos bastidores, das curvas. Como faz nos melhores circuitos do mundo. Então liga esse motor aí, porque a gente vai voar. Tá bom? Agora que o gancho está colocado, que a temperatura subiu 1 grau ou 2 aqui, deixa eu apresentar o filme de um jeito mais formal. Não formal como relatório escolar, mas formal como quando você apresenta uma pessoa que você respeita muito para um amigo que ainda não conhece ela. Você quer capturar a essência.
Você quer que o outro entenda porque essa pessoa importa antes mesmo de apertar a mão dela. F1 ou filme. Título original, simplesmente F1. Lançado em 27 de junho de 2025 nos Estados Unidos e no Reino Unido, como estreia internacional a partir de 25 de junho de 2025, o filme chegou aos cinemas como uma antecipação que poucas produções daquele ano conseguiram gerar. Não era só o marketing da Apple, que colocou dinheiro pesado em propaganda. Não era só o nome de Brad Pitt no cartas, embora isso ajude sempre. Era a boca que come cu, a circular depois das primeiras exibições para a imprensa, quando jornalistas e críticos saíram das sessões como um olhar diferente, o tipo de olhar que as pessoas têm quando viram, algo que genuinamente as surpreende. Duração de 2 horas e 35 minutos, classificação PG-13 nos Estados Unidos, tempo que, na teoria, pode parecer longo para filme de esportes, mas que na prática passa voando. E isso é elogio que poucas histórias merecem. Quando você não vê o tempo passar, quando você simplesmente está dentro daquele mundo sem querer sair, é porque a narrativa está fazendo seu trabalho. Agora vamos falar de quem fez esse negócio, porque aí é equipe unida a que é, honestamente absurda de jeito bonito. Joseph Kosinski na direção. Se você viu Top Gun, Maverick e se você não viu, para tudo e vai ver agora e bico te esperando. Você sabe do que o cara é capaz. Maverick foi fenômeno. Chegou mais de 30 anos depois do original e não só honrou o legado como o superou em praticamente todos os aspectos mensuráveis. Bilheteria de mais de 1.9 bilhões de dólares globalmente. Aclamada ou crítica unânime. Tom Cruise fazendo manobras em aviões de combate reais, em velocidades reais, com câmeras coladas nos cockpits. Isso foi Kosinski. Ele tem esse talento específico, quase único no cinema contemporâneo, de pegar gênero que parece que já deu tudo que tinha aí, encontrar ângulo novo que o torna inesquecível de novo. Como F1, ele fez a mesma coisa, mas com carros. E como uma mitologia esportiva que, ao contrário dos aviões militares, é completamente pública, completamente acompanhada em tempo real por milhares de pessoas ao redor do planeta. O roteiro é assinado por Aaron Kruger, veterano de Hollywood que tem na carreira filmes como Transformers, Dark of the Moon e The Ring. Não é exatamente o histórico que faz você imaginar uma história de profundidade emocional. Mas Kruger fez algo impressionante aqui. Ele entendeu que a Fórmula 1 não precisava de ficção científica para ser dramática. A realidade do esporte, as pressões, as hierarquias, as treias internas, as leis, o dinheiro absurdo, a política que existe em todo pit lane, já é material mais rico do que qualquer roteiro inventado. Ele só precisava organizar isso numa história que tivesse coração. E, de acordo com a maioria dos críticos, ele conseguiu. A produção vem de consórcio que mistura nomes que normalmente não aparecem no mesmo cartaz. Apple Original Films como produtora principal e pera, porque essa combinação de Apple com blockbuster de circuito aberto é mais interessante do que parece. E Apple vem construindo uma estratégia de conteúdo que mistura prestígio artístico com apelo comercial e F1 foi claramente sua maior aposta até aquele ponto. Distribui-se pela Warner Bros. Pictures globalmente o que garantiu o acesso às maiores salas de cinema do planeta, incluindo IMAX, e detalhe importante, esse filme foi pensado, filmado e otimizado para IMAX. A diferença de experiência entre assistir numa tela padrão e numa tela IMAX é significativa. Os produtores executivos fazem uma lista que impressiona. Jerry Bruckheimer, o lendário produtor de Top Gun, Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean, National Treasure. Cara que tem mais sucessos de bilheteria no currículo do que a maioria dos estúdios. Bruckheimer é aquele tipo de produtor que você quer do seu lado quando o projeto é grande, porque ele sabe como equilibrar ambição artística com viabilidade comercial. Ao lado dele, Kosinski, o próprio Pitt como produtor, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, da Plan B Entertainment que produziu 12 Years a Slave, The Big Short, entre outros, e Shadow Man. E então temos nome que, honestamente, elevou esse projeto a outro patamar desde o primeiro anúncio, Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, o maior de todos os tempos, na opinião de muita gente.
E não estou falando de opinião aleatória, estou falando de uma carreira com muitas vitórias, mais do que qualquer outro piloto na história do esporte. Hamilton entrou como coprodutor, e a diferença que isso fez não foi só nos créditos. Foi na alma do projeto. Ele estava nos sets. Ele conversava com os atores sobre o que significa estar dentro de um cockpit quando tudo está em jogo. Ele abriu portas que nenhum estúdio de Hollywood conseguiria abrir sozinho. Portas dos paddocks, dos garages, dos briefings, de piloto que normalmente são inacessíveis para qualquer câmera que não seja a da própria Fórmula 1. Ele legitimou o projeto perante o mundo do automobilismo de um jeito que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. O elenco principal Brad Pitt como Sonny Hayes. Já falamos um pouco dele na abertura, mas vale aprofundar aqui. Pitt tem 61 anos em 2025, e Sonny Hayes é um personagem de 60 e tantos anos que volta a correr. Não há coincidência na escolha, há espelhamento intencional. A vulnerabilidade que Pitt traz para a performance é uma vulnerabilidade real, não performada. Vem de um lugar autêntico de alguém que passou anos construindo esse papel, que aprendeu esse papel, que aprendeu a dirigir carros de corrida de alta velocidade, que sabe o que é apostar num projeto que o mundo pode ignorar. O jovem ator britânico, conhecido pelo seriado Snowfall, é a revelação do filme. Percy é o rookie, o jovem talentoso, que ainda não sabe o que não sabe, que acredita que o talento bruto é suficiente para chegar. E o topo é que vai descobrir, ao longo do filme, que a Fórmula 1 cobra muito mais do que velocidade. A dinâmica entre Pitt e Idris funciona porque os dois atores parecem genuinamente comprometidos um com o outro. Não há superioridade hierárquica visível. Há dois homens competindo e, ao mesmo tempo, precisando um do outro de um jeito que nenhum dos dois quer admitir. Javier Bardem como Rubens Cervantes. O veterano espanhol, que tem Oscar no currículo por onde os fracos não têm vez. Interpreta o ex-companheiro de equipe de Sony que agora é proprietário da APXGP. Cervantes é aquele tipo de personagem que tem camadas. Não é só o vilão, não é só o herói, não é só o amigo fiel. É um homem que carrega suas próprias dívidas emocionais como passado e que, ao trazer Sony de volta, está tanto tentando salvar o Showtime quanto resgatando algo dentro de si mesmo, Kerry Condon como Kate McKenna, a diretora técnica da APXGP. Condon, que foi indicada ao Oscar por Os Banshees de Inisherin, entrega aqui uma performance contida e precisa como a de uma mulher que sobreviveu num ambiente historicamente masculino por conta de competência pura, e que enxerga em Sony tanto uma oportunidade quanto uma ameaça ao equilíbrio que ela passou anos construindo. Tobias Menzies como Peter Banning. Menzies, conhecido por Game of Thrones e The Crown, é uma presença sombria no filme, representante dos interesses corporativos que estão prontos para acabar com a equipe se os resultados não chegarem. Kim Bodnia como Kaspar Smolinski, completando o núcleo principal do elenco como uma presença física intimidadora que funciona bem no contexto do paddock. A equipe técnica atrás das câmeras é igualmente impressionante. Quando você junta o compositor de Interstellar, o Ray Leo, e Origem e Dunkirk como ambiente sonoro da Fórmula 1, o resultado não pode ser outra coisa, senão algo que vai te perseguir por semanas depois de assistir. Steven Miriona, Ericao, Julian Day, no figurino, Mark Tildesley e Ben Monroe, no design de produção, esse é o team. Agora a gente entra no coração da história. E já aviso, vou falar do enredo com cuidado, tentando te dar o suficiente para entender a estrutura emocional sem estragar os melhores momentos para quem ainda não viu. Uma frase que aparece logo no início e que estabelece imediatamente o universo emocional do filme, o maior que nunca foi. Essa frase não é apenas um marketing slogan, é a ferida pela qual toda a narrativa vai sangrar. Ela descreve Sonny Hayes num tempo em que ele ainda era jovem, talentoso além do mensurável, numa época, os anos 90, em que a Fórmula 1 era um esporte completamente diferente do que é hoje, mais perigosa, menos regulada, com personalidades que eram quase maiores do que os próprios carros. Pensa no mundo da F1 nos anos 90, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Damon Hill, Mika Häkkinen.
Era uma era em que a fronteira entre a glória e o desastre era fio de navalha que todos pisavam sem olhar para baixo. Sonny Hayes pisava nesse fio com uma confiança que deixava todos ao redor desconfortáveis da melhor maneira possível. Ele não era apenas rápido, era insolente. Era aquele tipo de piloto que fazia coisas que os outros pilotos não conseguiam repetir nos simuladores porque os outros pilotos não tinham o instinto que ele tinha. O tipo de talento que aparece uma vez numa geração, talvez menos. E então aconteceu o acidente. O filme nos mostra isso em fragmentos, não em flashback longo e melodramático, mas em pedaços. Helmet voando, o som do metal, estelas de televisão mostrando imagens borradas, os rostos das pessoas nos paddocks. A narrativa inteligentemente não nos entrega o acidente completo de uma vez porque o acidente completo, com todos os seus detalhes, é algo que o próprio Sonny anda está processando 30 anos depois. Porque Sonny nunca chegou ao OG. Essa é a crueldade específica que o define, não é queda após a glória, é o aborto da glória antes que ela acontecesse completamente. 30 anos depois, a gente encontra Sonny num circuito que não é de Fórmula 1, é uma pista menor em algum lugar que não tem a glamour de Mônaco ou a história de Monza. E ele está dirigindo, mas numa série menor, por dinheiro, pela única coisa que ainda faz sentido na sua vida. Sonny Hayes virou mercenário das pistas. Piloto de aluguel, aquele cara qualquer, equipe que precisa de nome com alguma credibilidade, contrata por uma temporada, quando o orçamento não permite ir atrás dos melhores. Ele não é miserável, tem apartamento, tem o suficiente. Mas há vazio que os quilômetros rodados não preenchem mais. É nesse ponto que Rubén Cervantes entra. Rubén e Sonny foram companheiros de equipe. Foram parceiros naquela era dos anos 90 que o filme trata como uma nostalgia cuidadosa, não exagerada. Rubén não foi tão rápido quanto Sonny, mas foi mais inteligente nos bastidores, mais político, mais adaptável. Enquanto Sonny se destruía, o quase no acidente, Rubén encontrou outras formas de permanecer na Fórmula 1. E ao longo das décadas seguintes, escalou até se tornar proprietário de uma equipe, a APXGP. A APXGP é equipe fictícia criada para o filme e ela funciona como uma metáfora perfeita para o estado de qualquer underdog numa competição dominada pelos grandes. A Fórmula 1 Rio tem equipes como Red Bull, Mercedes, Ferrari, entidades com orçamentos que ultrapassam $500 milhões por temporada, com centenas de engenheiros, com tecnologias que derivam de pesquisa aeroespacial. E então existem equipes menores, como Williams, Haas, Sauber, que compitem com argumentos muito menores, que celebram ponto marcado como se fosse uma vitória, que vivem na linha tenue entre a participação e a falência cada temporada. A APXGP está abaixo até das menores. Está em colapso. Os investidores estão perdendo a paciência. Os resultados não chegam. O carro não é competitivo. E Rubén, desesperado, tem uma ideia que a maioria das pessoas ao redor dele acha que é loucura pura: trazer Sonny Hayes de volta. Não como piloto principal, ele tem Joshua Pierce para isso, mas como segundo piloto, como o nome que vai trazer atenção, talvez credibilidade, talvez aquela fresca de algo inesperado que equipes perdidas às vezes precisam para mudar a trajetória. Ou talvez, no fundo, Rubén simplesmente queira dar a Sonny a chance que o destino negou anos atrás. É um ato de amizade disfarçado de estratégia de negócios, e o filme tem a inteligência de deixar essa ambiguidade viva durante muito tempo. A conversa entre Rubén e Sonny é uma das melhores cenas do primeiro ato. Não pelos diálogos grandiosos. Na verdade, o texto é deliberadamente simples, quase coloquial. É pela tensão que existe nas pausas, pelo que Bardem faz com os olhos. Quando Sonny faz perguntas que ele não tem respostas honestas para dar. Pelo que Pete faz como corpo. Essa leve contração nos ombros quando Rubén menciona o acidente. Esse momento em que a armadura de indiferença lasca por apenas segundo e você vê o que existe debaixo dela. A proposta é direta: a menos que a APXGP vença dos 9 Grands Prix restantes na temporada, os investidores vão vender a equipe. E Rubén acredita que Sonny, com a experiência de décadas de corrida, em diferentes categorias,
como instinto que nenhum simulador pode reproduzir, pode ser a pesar que faltava. Sony diz não, naturalmente. E então Ruben usa o argumento que ele sabe que vai funcionar. A única coisa que pode funcionar como um homem como Sony faz. Isso vai provar que você é o melhor do mundo. Não isso vai salvar minha equipe. Não isso vai te dar dinheiro. Não isso vai ser bom para sua carreira. Você é o melhor do mundo. E você nunca teve a chance de provar isso. Aqui está uma das verdades mais incômodas que o filme explora. Sem nunca dizê-la explicitamente. Há pessoas para quem o reconhecimento externo não é vaidade, é oxigênio, não porque sejam superficiais, mas porque passarão tanto tempo carregando uma versão de si mesmas que o mundo nunca reconhece, que a necessidade de validação se transformou numa questão de saúde emocional básica. Sony não precisa de dinheiro, não precisa de fama. Precisa de uma resposta para uma pergunta que ficou sem resposta há 30 anos. Sony vai. A chegada ao paddock da Apex GP é filmada com olhar que mistura o familiar e o alienígena. Para Sony, o cheiro de combustível, o barulho dos macacos pneumáticos, a geometria de pit lane, tudo isso é familiar num nível quase genético. Mas os detalhes são completamente diferentes. Os carros de F1 de 2025 são criaturas diferentes dos carros dos anos 90. Os sistemas de telemetria, as estratégias de pit stop que são calculadas em milissegundos por algoritmos, a linguagem técnica que os engenheiros usam, é como encontrar uma cidade que você conhece de cor e descobrir que redesenharão todas as ruas. E então Sony encontra Joshua Peps. A primeira impressão não é boa. Joshua é talentoso e sabe disso da forma mais inconveniente possível, com aquela confiança jovem que ainda não foi temperada pela derrota real. Ele vê em Sony não mentor, não uma lenda, mas uma ameaça. Nome antigo que pode derrubar a atenção de equipes maiores que ele quer impressionar. Joshua quer ser da Apex GP. A equipe está afundando. Ele sabe disso. E a última coisa que ele quer é ficar preso num barco naufragando ao lado de piloto de 60 anos que a maioria das pessoas da F1 atual nem lembra que existiu. O atrito entre os dois é imediato e autêntico, mas tem uma camada que Joshua não consegue ignorar. Por mais que tente, Sony é rápido. Rápido de jeito que não devia fazer sentido. Rápido como uma naturalidade que a maioria dos jovens pilotos, por mais talentosos que sejam, nunca consegue simular porque ela vem de décadas de experiência acumulada no corpo, na osso na cabeça. A primeira vez que Sony coloca o carro na pista, há momento em que a equipe inteira para o que está fazendo, os mecânicos, os engenheiros, Kate McKenna, a diretora técnica, todos observando os dados de telemetria, chegando em tempo real, todos processando o que está ouvindo. Homem de mais de 60 anos pilotando carro de Fórmula 1 com uma precisão que não devia ser possível após 30 anos afastado. Joshua vê isso também. E algo muda nele, não imediatamente, não de forma dramática, mas numa daquelas mudanças moleculares que o filme sabe. Uma semente de respeito involuntário que ele vai tentar ignorar nas próximas cenas, mas que vai crescer mesmo assim. Uma mulher que sobreviveu numa indústria que historicamente não foi gentil com mulheres em posições de autoridade técnica, que construiu a credibilidade dela baita cálculo por baita, cálculo por cálculo, temporada por temporada. Ela vê em Sony potencial que ela entende do ponto de vista de engenharia. O carro da Apex GP não é lento por falta de motor, é lento por aerodinâmica subóptima. E Sony, como aquele instinto que os pilotos de elite diagnostica isso antes de qualquer análise formal. A proposta de Sony é direta, upgrades aerodinâmicos. Não uma revolução, não projeto do zero. Ajustes cirúrgicos que compensem a desvantagem de velocidade que a Apex GP tem contra as equipes maiores. Kato vê isso com ceticismo, não porque a ideia seja ruim, mas porque ela já sabe o que funciona e o que não funciona. É piloto veterano que acabou de voltar não, está no topo da sua lista de consultores técnicos de confiança, mas os dados chegam e os dados não aumentam, e há algo na forma como Sony descreve o que sente no carro. Há aquela linguagem quase poética que os melhores pilotos têm para descrever física em termos humanos que Kate reconhece como genuíno.
como o tipo de coisa que não se finge. Os primeiros Grands Prix da temporada não são vitórias, mas são melhoras. Pontos. Uma consistência que a APXGP não via há temporadas. E a torcida, que a gente sempre subestima. A torcida da F1 é algo à parte. Apaixonada é bem, informada num grau que poucos esportes têm. Começa a prestar atenção em Sonny Hayes. E aí vem a parte mais complicada da história, e que é mais difícil de contar sem estragar, mas também a mais rica, a que segura esse detalhe. As narrativas sobre redenção esportiva são perigosas porque o clichê está sempre ali, rondando como aquele piloto atrás que você sabe que vai tentar uma ultrapassagem na curva errada. A tentação de fazer o personagem vencer no final de uma forma que resolve tudo perfeitamente, que fecha todos os arcos de forma satisfatória, que deixa o público saindo do cinema com aquela sensação de conforto completo, essa tentação é gigante. É uma armadilha. Kosinski e Kruger fazem uma escolha mais honesta. É mais corajosa. O filme não é sobre Sonny Hayes ganhar uma corrida. Não é sobre APXGP salvar a si mesma através de uma vitória dramática de última hora que derrota todos os obstáculos de uma vez. A história é sobre o custo da velocidade, sobre o que acontece quando o passado de Sonny, esse passado que ele estava carregando em silêncio há 3 décadas, começa a aparecer nas lacunas do presente. O acidente dos anos 90 não foi só um acidente de corrida. Havia algo mais? E o filme vai ir revelando isso em camadas, como um mecânico desmontando um motor, peça por peça, até você ver o defeito original que estava escondido debaixo de tudo. Não vou revelar os detalhes específicos aqui parte. Parte do prazer de assistir ao filme é descobrir essas camadas no tempo. Mas vou dizer quando. Porque aqui está o que o roteiro faz de muito inteligente. Joshua Pearce não é apenas um jovem piloto ambicioso que Sonny precisa aprender a tolerar. Joshua tem uma conexão com o passado de Sonny que vai, além do que qualquer um dos dois entende no começo. E quando essa conexão se torna clara, ela transforma o que parecia ser uma história de mentor-aprendiz em algo muito mais complicado. Uma história de legado, de culpa, de responsabilidade, de como as consequências das nossas escolhas se propagam por graças de maneiras que não conseguimos prever. O relacionamento entre Sonny e Joshua percorre vários estádios que o filme conduz com paciência. Há a hostilidade inicial, já falamos sobre isso. Há a curiosidade involuntária, quando Joshua começa a observar como Sonny pensa, como ele se aproxima de um carro, como ele faz coisas. Na pista que os dados de telemetria confirmam mas que as métricas não conseguem explicar completamente. Há a competição porque são companheiros de equipe e na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu concorrente direto mais imediato, o único cara na pista como o mesmo carro que você, a comparação mais direta possível. Uma rivalidade que ambos começam a entender que precisa de resolução, mas que não tem uma resolução. Obvia porque as apostas não são. Só de Grands Prix são pessoais demais para caber dentro das regras do esporte. Os Grands Prix durante o filme são filmados com um realismo que vai fazer você apertar o assento. E gente vai falar mais sobre a técnica de filmagem na parte sobre produção e nos aspectos técnicos, mas do ponto de vista narrativo o que é importante notar é que cada corrida no filme tem uma personalidade diferente. Monaco não é igual a Silverstone. Silverstone não é igual a Monza. Cada circuito tem um caráter, uma exigência diferente do piloto. E o roteiro usa isso com consciência. O que acontece? Monaco precisa acontecer em Monaco. Como aquelas ruas estreitas que não permitem erros. Como a presença opressiva dos guarda. Chuvas nas arquibancadas e dos iates no porto. O que acontece em Monza tem que ter a energia de Monza, aquele templo da velocidade italiana onde as torcidas são apaixonadas a um ponto que às vezes beira o caos. Kate McKenna vai se tornando uma presença cada vez mais central à medida que a temporada avança. Ela é, de muitas formas, o encora racional em um ambiente que tende ao caótico. Quando Sonny e Joshua entram em conflito, e eles entram em conflito várias vezes, de formas que ameaçam os resultados,
da equipe em pista, e cate quem precisa gerencia, as consequências. Mas Kerry Condon faz algo sutil como personagem. Ela nunca deixa cate ser apenas a mediadora pragmática. Uma compreensão de Sony que vai além do profissional. Uma percepção de que debaixo da arrogância calculada existe alguém que está genuinamente tentando consertar algo que não se conserta tão fácil. Peter Banning, interpretado por Tobias Menzies, representa a ameaça externa que está sempre escrita. E ele é encarnação dos interesses financeiros que enxergam. E APXGP não como uma equipe de corrida com história e pessoas, mas como um ativo que precisa de liquidação se não mostrar retorno. Toda vez que Banning aparece numa cena, a temperatura baixa 1 grau. Não de forma melodramática. Menzies é bom demais para isso, mas como aquela frase, discreta de alguém que já tomou decisões difíceis antes e não perdeu o sono com isso. O ponto de crise do filme chega de uma forma que não vou detalhar completamente, mas que envolve uma corrida e uma decisão que Sony precisa tomar em frases de segundo dentro do carro, numa situação em que as OPS disponíveis têm consequências opostas para ele e para Joshua. E a decisão que ele toma, seja ela qual for, diz algo sobre quem Sony Hayes é agora, em 2025, versus quem ele era nos anos 90. Diz algo sobre crescimento, sobre o que 30 anos de vida, não de corrida, mas de vida, fazem como um homem que passou tanto tempo tentando escapar do passado, e o que o filme tem a coragem de fazer é não simplificar essa decisão. Ela tem consequências. Consequências reais que o terceiro ato precisa lidar sem matá-los fáceis. O terceiro ato, a corrida final do filme, e não preciso dizer em qual circuito acontece, porque o próprio circuito é parte da surpresa narrativa. É construída como uma maestria de montagem que justificaria o Oscar de Eddie Kasozinha. Não é a corrida mais espetacular visualmente do filme. É a corrida que carrega mais peso emocional, porque neste ponto você já conhece todos os personagens profundamente o suficiente para entender o que está em jogo para cada um deles. Não é só a APXGP que está em jogo. É a resposta à pergunta que Ruben fez. É Sony no começo. Você quer provar que é o melhor do mundo, mas a pergunta evoluiu ao longo da história para algo mais específico, o que significa ser o melhor? É a volta mais rápida? É a vitória? Ou é a escolha certa no momento em que a escolha certa é a mais difícil de todas? A resolução do filme não é o que você esperaria de um blockbuster de Hollywood tradicional. Não é uma vitória limpa com fuegos e música crescendo enquanto as lágrimas rolam. É mais ambígua do que isso, mais humana. Há perdas, há custos. E há ao mesmo tempo algo que parece conquista, mas o tipo de conquista que não cabe num troféu. Sony Hayes, no final, entendeu algo que os melhores pilotos de F1 da vida real levamos para aprender. E velocidade é fácil. É sabedoria de saber quando não usar toda. É velocidade que você tem que é difícil. É que talvez o maior que nunca foi tenha se tornado, no momento mais inesperado, exatamente o que precisava ser. Agora que a história está no mapa, deixa-o fazer o que mais gosto nessas análises. Entra fundo nos personagens. Não nas descrise, de ele é o herói, ela é a forte, ele é o vilão. Nos personagens de verdade, nas camadas, nos momentos que definem cada um deles de um jeito, que fica com voi depois que o filme termina. Sony Hayes. Brad Pitt começar pelo protagonista parece óbvio, mas é necessário porque Sony Hayes é um personagem mais complicado do que aparece na superfície. A primeira coisa que você precisa entender sobre Sony é que ele não é um herói no sentido tradicional do termo. Ele não é generoso. Não é particularmente gentil. Não é o tipo de veterano sabio que chega num novo ambiente e começa a distribuir conselhos filosóficos que iluminam a vida dos jovens ao redor. Ele é áspero. Ele é egocêntrico de uma forma que às vezes é irritante. Ele tem aquela confiança que beira a arrogância. É confiança de alguém que sabe que é muito bom no que faz e que aprendeu cedo demais que o talento te coloca acima de certas regras sociais. Mas Brad Pitt faz algo extraordinário com essa matéria-prima. Ele encontra a fragilidade dentro da dureza sem nunca quebrá-la de forma conveniente.
Sonny Hayes não se torna homem melhor de repente porque a narrativa exige. Ele evolui lentamente em momentos quase imperceptíveis que acumulam até que, quando você olha para trás, no final do filme, percebe que ele está num lugar diferente do início, mas o trajeto foi tão orgânico que parece inevitável, não forçado. Dos momentos mais reveladores do personagem acontece numa cena quieta, longe dos circuitos, em que Sonny está sozinho num hotel. Não sei se vocês já repararam, mas filmes de esporte têm sempre essas cenas em quartos de hotel que falam mais sobre os personagens do que qualquer sequência de ação. Não há diálogo. Há apenas Sonny sentado com os headphones ouvindo as gravações das suas corridas dos anos 90 e a câmera ficando no rosto de Pete tempo suficiente para que você veja tudo passar nele sem que ele precise dizer uma palavra. O prazer da memória, a dor, a saudade, a raiva que ainda existe, o amor pelo esporte que não foi embora depois de 30 anos de ausência. Pete disse em entrevistas que uma das inspirações que ele usou para construir Sonny foi conversar com pilotos veteranos de diversas categorias sobre o que é viver como Missé. O que é carregar pela vida inteira a certeza de que você tinha tudo o que era necessário para ser o melhor do mundo, mas que algo, uma sucede, uma decisão, uma sequência de má sorte, impede que isso fosse provado. E o que ele descobriu nessas conversas foi que hoje não são como tempo. Ele fica, e às vezes fica mais alto, não mais quieto. Fisicamente, Pete teve um comprometimento como papel que vai, além do treino de atores para papéis de ação. Ele aprendeu a pilotar carros de corrida de verdade, não só em simuladores, mas em pistas race, com carros race e atingindo velocidades race. A diferença entre ator que parece que está pilotando e Pete nesse filme é visível e imediata. A forma como ele segura o volante, a postura no cockpit, as reações físicas nas curvas. Tudo isso vem de experiência real, não de performance estudada na frente de espelho. Joshua Pierce, Damson Idris. Damson Idris foi a revelação do filme para muita gente que ainda não tinha assistido Snowfall, o seriado que o revelou para audiências de drama televisivo. Em F1, ele tem uma tarefa difícil de fazer personagem potencialmente antipático. O jovem arrogante que não respeita quem veio antes. Ser algo que você termina o filme torcendo. E ele consegue porque Idris entende que a arrogância de Joshua não vem de má fé, vem de uma necessidade legítima. Joshua cresceu num ambiente em que precisou acreditar em si mesmo mais do que qualquer outro acreditava porque o caminho para a Fórmula 1, especialmente para jovem negro britânico sem dinheiro de família, não tem tapete vermelho. Cada degrau foi conquistado contra resistências que autopilotos de origem mais privilegiada simplesmente não encontrarão. Então a confiança de Joshua é uma armadura construída com necessidade, não arrogância gratuita. Isso o filme mostra em momentos pequenos, não em falas explicativas. A forma como Joshua reage quando patrocinador assume que ele é do staff técnico não o piloto. A forma como ele lida com comentaristas que focam demais na sua origem e de menos na sua performance. Idris traz esses momentos com uma economia gestual que é de ator maduro, ele não o sublinha, não o dramatiza. Deixa o contexto falar, termina tendo internalizado algo de Sonny que vai carregar pelo resto da carreira, na velocidade que Joshua já tem de sobra, mas a perspectiva e capacidade de entender que o esporte é maior do que qualquer temporada, qualquer resultado, qualquer rivalidade. A cena entre Idris e Pete que mais gente menciona como favorita. Acontece num jantar pós-corrida, tarde da noite, quando os ossos já foram dormir e os dois ficam na mesa sem nenhuma agenda específica. É a primeira vez no filme em que Joshua faz uma pergunta a Sonny que não tem interesse estratégico por trás. E a primeira vez em que Sonny responde com honestidade pura, sem a camada protetora que normalmente veste. A câmera de Claudio Miranda fica distante o suficiente para que pareça que você está vendo algo que não devia. Uma conversa privada que entrou acidentalmente no quadro. Kate McKenna, Kerry Condon. Kate é o personagem que o filme poderia ter desperdicado mais facilmente e que menos desperdicou. Em produções de esporte,
A personagem feminina em posição de autoridade técnica quase sempre cai num de dois clichês. Ou é que precisa provar que é tão boa quanto os homens de uma forma, que o roteiro transforma em jornada feminista didática. Ou é interesse amoroso do protagonista que tem competência como atributo decorativo. Kosinski e Kerry Condon recusam os dois clichês. Kate McKinnon não precisa provar nada para ninguém dentro do universo do filme. Ela já provou. Ela é a diretora técnica de uma equipe de F1, cargo em que existem pouquíssimas mulheres na vida real. E todo mundo é ao redor da parte do princípio de que ela merece estar ali. Isso é político em si mesmo, normalizar a competência sem fazer dela evento especial. O que Kate precisa descobrir é diferente, se anda a conseguir confiar no instinto humano num ambiente cada vez mais dominado por dados. Ela passa anos refinando sistemas de análise que traduzem tudo o que acontece numa corrida em números. É uma forma de controle que compensa a incerteza radical que é o esporte. E Sonny Hayes, como sou eu sinto que o carro precisa de baseado em décadas de feeling, desafia essa abordagem de uma forma que ela não sabe como categorizar. A relação entre Sonny e Kate não é romantizada e é melhor assim. Há respeito, há melhor assim. Há respeito, há momentos em que eles discordam veementemente e ambos estão certos de ângulos diferentes. Condon entrega tudo isso com uma precisão milimétrica que faz jus ao Oscar que ela quase ganhou por os Banshees de Inisherin. Rubens Cervantes, Javier Bardem tem a habilidade rara de fazer personagens moralmente complexos parecerem completamente humanos mesmo quando suas ações são salvajes. Rubens Cervantes é esse tipo de personagem, nunca completamente herói, nunca completamente vilão, sempre navegando o espaço cinza entre o que ele quer para si mesmo e o que ele quer pro esporte e para as pessoas ao redor. A resposta parece mudar dependendo da cena, e isso é uma qualidade que deveria incomodar, mas na interpretação de Bardem cria algo mais interessante. Um personagem que você entende mesmo quando não consegue justificar. Há uma cena entre Bardem e Pete no final do segundo ato que, para os meus gostos, é a melhor de todo o filme. Dois homens velhos, nampado vazio de madrugada, conversando sobre o que aconteceu 30 anos atrás de uma forma que finalmente não tem mais eufemismos, sem câmeras, sem equipes ao redor. Apenas a verdade que os dois carregarão por décadas. 6 vezes, quando os atores são bons o suficiente, tudo o que você precisa é de uma câmera que não atrapalhe. Joseph Kosinski. Vamos falar sobre esse, cara com a atenção que ele merece. Kosinski não é um nome que aparece com frequência nas conversas sobre os grandes diretores contemporâneos de Hollywood, pelo menos não no mesmo tom de reverência que acompanha um Christopher Nolan ou um Denis Villeneuve. E há razões para isso. Ele não tem a assinatura visual imediatamente reconhecível de um Wes Anderson, não tem a densidade filosófica de um Terence Malick, não tem o tipo de ambição conceitual que rende Think Pieces, no The Atlantic. O que ele tem é que é mais raro do que parece. É um domínio completo da experiência cinematográfica como evento físico-emocional. Top Gun Maverick foi a prova mais eloquente disso. O filme não era importante, no sentido que os críticos costumam usar quando querem distinguir de entretenimento. Era pura e simplesmente uma experiência. Você saia do cinema como coração acelerado e um sorriso involuntário que você nem percebia que estava fazendo. Kosinski entende que o cinema, na sua forma mais primária, é sobre criar sensações no corpo do espectador, e ele é extraordinariamente bom nisso. Como F1, ele enfrentou um desafio diferente do que Maverick. Os aviões de combate do Top Gun têm uma distância natural do espectador médio. São máquinas militares inacessíveis que habitam um espaço que pouquíssimas pessoas jamais vão ocupar. A Fórmula 1, por outro lado, é assistida por centenas de milhares de pessoas. É transmitida ao vivo todo fim de semana durante 9 meses do ano. Tem torcedores que conhecem de cor a diferença de downforce entre um setup de Monaco e um setup de Monza. A ilusão de intimidade já existe. E a escolha estilística mais fundamental que ele fez foi esta: nada de tela verde nos cockpits. Em quase todo filme de corrida que você já viu, as cenas dentro do carro são filmadas em estúdio, como carro num set,
é o que aparece pelas janelas e pela câmera de bordo e computação gráfica. O resultado quase sempre parece falso numa sutil escala que você talvez não consiga articular mais que você sente. A iluminação é ligeiramente errada. O movimento não tem a textura certa. Os atores estavam em carros reais, em pistas reais, e atingindo velocidades reais. As câmeras estavam dentro dos carros com eles. O que você vê quando Brad Pitt está pilotando é Brad Pitt pilotando, não ator num set, como uma tela green screen atrás. Isso parece detalhe técnico, mas as implicações para a performance são enormes. Quando o corpo está realmente sendo submetido às forças G de uma entrada de curva, e 20 km por hora, a reação física é real. E tensão muscular e respiração controlada, os olhos que percorrem a pista buscando os pontos de referência. Tudo isso existe no mundo real, não precisa ser construído em frente a uma câmera numa situação artificial. A linguagem visual do filme é definida por uma série de escolhas que parecem contraditórias, mas que Kosinski equilibra com precisão. Há planos aéreos de extrema beleza, os circuitos vistos de cima têm uma geometria quase abstrata, especialmente quando filmados na hora dourada como o sol baixou, criando sombras longas sobre o asfalto. Esses planos conferem ao esporte uma grandiosidade quase mitológica e escala de algo maior do que qualquer indivíduo. E então Kosinski corta para dentro do cockpit, para câmeras coladas, no capacete do piloto, para o ponto de vista do piloto saindo de uma curva como o mundo, vibrando ao redor. E a escala mítica desaparece, substituída pela experiência microscópica e claustrofóbica do ser humano dentro da máquina. Essa oscilação entre o épico e o íntimo é a assinatura estilística mais marcante do filme, e ela funciona porque Kosinski a usa com disciplina. Não é aleatória. Ela sempre serve a narrativa. Os planos largos, grandiosos, aparecem nos momentos em que a história precisa que você se lembre do contexto maior, do esporte, da temporada, das apostas globais. Os planos fechados, viscerais, aparecem nos momentos em que a história precisa que você se esqueça de tudo exceto da experiência singular daquele ser humano naquele carro, naquele instante. Maverick estabelece que ele sabe trabalhar com estrelas. Tom Cruise num papel que exigia exatamente o tipo de vulnerabilidade controlada que estrelas da geração de Cruise raramente entregam em blockbusters. Com Pitt, Kosinski encontrou um ator que veio tão preparado para o papel que a direção era. Mais de subtração do que de adição, o trabalho era encontrar os momentos em que Pitt estava performando demais e deixá-lo simplesmente estar. Os melhores momentos de Brad Pitt no filme têm essa qualidade. Parecem acontecer não ser atuados. Com Damson Idris, a abordagem foi diferente. Idris tem uma energia natural que é a oposta de Pitt, onde Pitt tende ao contido, Idris tende ao expansivo. O trabalho de Kosinski com ele foi canalizar essa expansividade de forma que ela servisse ao personagem, não o sobrecarregasse. O resultado é uma performance que tem energia sem ser excesso, e influência mais clara sobre F1 em termos de estilo, e que Kosinski citou explicitamente em algumas entrevistas, é o trabalho de Ron Howard em Rush, 2013, sobre a rivalidade junto e lauda na F1 dos anos 70. Rush foi dos melhores filmes de esporte da década passada precisamente porque Howard entendeu que a Fórmula 1 não é sobre os carros, mas sobre os pilotos da finoção personagens dramáticos naturais, pessoas que fazem escolhas que a maioria dos seres humanos nunca faria. Kosinski pegou essa lição e a aplicou num universo tecnologicamente completamente diferente. A F1 de 2025 vs. F1 de 1976 são quase esportes distintos em termos de tecnologia, mas com a mesma verdade central, a máquina é o palco, mas o drama é humano. Há uma escolha de direção que quero destacar especificamente porque ela me pareceu audaciosa de jeito que não é óbvio na primeira vez que você assiste. A câmera nunca mente sobre o perigo. Em muitos filmes de ação, inclusive filmes de corrida, há uma gramática visual que amortece o risco implícito. Você sente adrenalina, mas não medo real. Em F1, Kosinski permite que o medo entre. Há momentos em que carro vai pouco longe demais. Numa curva,
em que a câmera captura uma sequência em que voce genuinamente não sabe se houve impacto ou não, em que o silêncio do rádio depois de um incidente dura alguns segundos, a mais do que o conforto narrativo normalmente permitiria. Esses momentos são importantes, porque eles lembram ao espectador e ao próprio Sony que a velocidade tem um preço que pode ser definitivo. Então, como um filme assim é feito? Como você pega uma ideia. Vamos fazer um grande filme de Fórmula 1 com Brad Pitt e Lewis Hamilton. A resposta é: você leva vários anos. Gasta uma quantidade de dinheiro que não é confortável mencionar. Envolve literalmente a Fórmula 1 como organização. Negocia com as 10 equipes do grid. E então, no dia da corrida, você coloca câmeras num grid onde carros de 300 km/h vão cruzar ao lado de uma produção cinematográfica sem que ninguém mora. Fácil. O projeto começou a ganhar forma concreta por volta de 2020, quando Brad Pitt, que já tinha a Plan B Entertainment como sua produtora, começou a conversar com Lewis Hamilton sobre a possibilidade de um grande filme de ficção ambientado no universo da F1. A conexão Hamilton foi fundamental desde o início. Semelhe a Fórmula 1 como organização teria muito menos motivo para abrir suas portas a uma produção de Hollywood. Com Hamilton na mesa como coprodutor, a negociação tinha um rosto familiar algo em que o esporte reconhecia como autoridade. E F1, o esporte em si, gerido pela Fórmula 1 Group, de propriedade da Liberty Media. Então, quando Pitt e Hamilton chegaram com a proposta, havia receptividade que provavelmente não existiria 5 anos antes. A negociação com as equipes foi mais delicada. Filmar nas semanas de granzere significa entrar num ambiente que é controlado, com precisão militar pelas equipes, que protegem suas tecnologias, suas estratégias, seus dados com um nível de paranoia que vai bem além do razoável, porque na F1, um detalhe de aerodinâmica que um rival descobre pode valer décimas de segundo por volta, ou que numa temporada se traduz em dezenas de pontos no campeonato. Convencer essas equipes a permitir que câmeras de cinema circulassem pelo paddock e pelos pit lanes durante fins de semana de corrida real foi um processo de negociação extenso. E solução encontrada foi uma combinação de acordos individuais com cada equipe e um protocolo rigoroso do que as câmeras podiam e não podiam registrar. Tecnologia proprietária ficou fora do alcance das câmeras. Reuniões estratégicas eram de acesso restrito, mas o ambiente geral, a atmosfera, as pessoas, a textura física do paddock durante o caos de um fim de semana de corrida estava disponível. Wolff ajudou a equipe de produção a entender como um carro de Fórmula 1 real se comporta em pista, quais são os limites de modificação que podem ser feitos num carro para comportar câmeras adicionais sem comprometer a segurança nem a performance de forma que tornasse as imagens íreis. A relação entre a Mercedes e a produção de F1 foi tão profunda que o carro usado pela APXGP fictícia no filme é baseado, em termos de tecnologia de imagem, nos carros reais da Mercedes. Mas o desafio técnico mais extraordinário foi os atores em pista durante Grands Prix. Em 12 fins de semana de corrida da temporada 2023 de F1, a produção de F1, o filme estava presente. Brad Pitt e Damson Idris estavam lá, com capacetes, com macaquis, em carros especialmente desenvolvidos ou não os carros de F1 completos dos times, mas carros baseados na plataforma de F1, com motores similares, adaptados para comportar câmeras, e para ser pilotados por atores que haviam feito treinamento intensivo mas que não eram pilotos profissionais de elite. A velocidade que Pitt e Idris atingiram em pista durante as filmagens chegou a 180 milhas por hora, aproximadamente 290 km por hora em alguns trechos do circuito. Isso não é velocidade de cinema, isso é velocidade real com todos os riscos que acompanham. A equipe de produção trabalhou com especialistas em segurança automotiva por meses para definir os protocolos que tornariam isso possível sem colocar os atores em risco desnecessário. Mas mesmo com todos os protocolos, havia um elemento de risco genuíno que a produção escolheu excitar porque era a única forma de obter as imagens que o filme precisava. Damson Idris falou sobre isso em entrevistas. Ele descreveu
A primeira vez que atingiu velocidades de corridares no circuito de Silverstone como uma experiência que reorganizou completamente a sua compreensão do que um piloto de F1 faz. Vou que percebe que o esporte inteiro é sobre controle sobre o incontrolável, ele disse. E que a linha entre confiar no seu instinto e perder o controle é muito mais estrita do que vou que imaginar de dentro de um sofá. Os carros da produção entravam na pista nesses momentos, com câmeras rodando, capturando imagens com a atmosfera real de um fim de semana de grande prêmio ao redor, as arquibancadas cheias de torcedores que muitas vezes nem sabiam exatamente o que estava acontecendo, os mecânicos reis das equipes reis trabalhando nos fundos, os helicópteros de transmissão sobrevoando. Essa decisão de filmar em corridas reis criou uma textura de autenticidade que nenhuma recriação em set poderia replicar. Quando você vê em F1 o filme uma cena de pit lane como aquela, densidade de cada pessoa e máquinas funcionando em sincronia perfeita, aquilo é real, não é um set, não são extras. O período de pré-produção inclui meses de treinamento físico intensivo para Pete Idris, não apenas pilotagem, mas condicionamento físico específico para a corrida. Pilotos de F1 são atletas de alto desempenho de uma forma que a maioria das pessoas subestima ou pescoço aguenta forças de repetidas em curvas de alta velocidade e concentração precisa manter-se extremamente aguçada por 2 horas. O calor dentro de um cockpit durante uma corrida pode chegar a 50 graus Celsius. Pete Idris precisavam ter condicionamento suficiente para que o seu corpo não o travasse durante as filmagens em pista, porque se o corpo travas por exaustão, a performance trava também. A pós-produção foi longa e complexa. As imagens capturadas em pista real precisavam ser integradas com sequências complementares firmadas em set com VFX usados de forma cirúrgica, não para criar velocidade artificial, mas para complementar ângulos que fisicamente não era possível capturar durante as filmagens reais. Se para tornar algo real ainda mais impactante, sim. Bem, aqui a gente entra na parte em que eu precisaria de um quadro branco, mas já que não tenho, vou fazer o melhor que consigo em palavras. Falando dos aspectos técnicos de F1, o filme, o primeiro nome que precisa aparecer é Cláudio Miranda. Miranda venceu o Oscar de Melhor Fotografia por A Vida de PM 2013, um filme cujos desafios técnicos de fotografia eram radicalmente diferentes. Agua, animais, condições de luz controladas em tanques de filmagem gigantescos. Com F1, ele enfrentou o oposto, velocidade, luz natural impossível de controlar, ambientes que mudavam segundo a segundo. E a pergunta que ele precisava responder era, como você fotografa algo que se move tão rápido que a câmera normal não consegue acompanhar de uma forma que seja esteticamente coerente com o resto do filme? A solução envolve o desenvolvimento de câmeras e sistemas de montagem especiais criados especificamente para essa produção. Câmeras ultraleves que podiam ser instaladas em fuzis dentro e fora dos carros, que câmeras convencionais não podiam ocupar. Sistemas de estabilização que compensavam a vibração extrema em pistas sem criar o efeito de imagem flotada que os sistemas de estabilização digital costumam produzir. Lentes que respondiam à velocidade de uma forma que preservava nitidez no que importa. O rosto do piloto, as marcas no asfalto, o ponto de braquetagem, enquanto deixava o fundo vibrar com a energia real da velocidade. Fora dos carros, dentro do paddock, nos hotéis, nas conversas entre personagens, a fotografia é mais quente, mais estável, mais próxima do drama humano clássico. Dentro dos carros e nas sequências de corrida, a fotografia se transforma, mais fria em temperatura de cor, mais instável controladamente, como uma granulação que Miranda adicionou em pós para dar às imagens a textura de algo vívido, não apenas observado. Nem tudo está em IMAX. Apenas as sequências que realmente precisam da escala que o formato oferece. As largadas de corrida vistas das arquibancadas, os overtakes em trecos de reta onde a velocidade precisa de espaço para ser entendida. A chegada ao circuito de Vegas à noite com aquela iluminação que é quase surreal. O IMAX não foi usado como gimmick, foi usado onde faz diferença real.
Hans Zimmer e trilha sonora o que você espera quando Hans Zimmer pega o universo sonoro da Fórmula 1 e o transforma em música. Você espera algo entre a majestade de Interstellar e a urgência de Dunkirk. É grosso modo isso que você recebe, mas como algo é mais. Zimmer fez algo que eu achei genial. Ele não tentou competir com os motores. Em muitos filmes de esporte com trilha sonora grandiosa, e música precisa lutar contra o som diegético, o som do ambiente que a câmera está captando. E música tenta ser maior que o ambiente. O ronco de um V6 turbo híbrido não é fundo sonoro que a música vai por cima. É instrumento, é percussão, é parte da harmonia. Quando as composições se constroem para um clímax durante as sequências de corrida, o motor dos carros está nessa construção, como seu próprio esporte estivesse compondo junto com Zimmer. O resultado é uma experiência sonora que numa sala de cinema com um sistema de som decente e quase física. Você sente as baixas frequências dos motores no peito. E ao mesmo tempo em que as cordas de Zimmer trabalham nos agudos. É o tipo de trilha sonora que muda a experiência do filme de forma mensurável, não apenas decorativa. Fora das sequências de corrida, a música de Zimmer é mais contida, temas específicos para personagens que ressurgem e se transformam ao longo do filme. O tema de Sony começa solitário e com instrumentação mínima. Vai ganhando camadas à medida que outros personagens entram na sua vida, e no clímax do terceiro ato tem uma orquestração completa que representa não a vitória em termos de corrida, mas a completo em termos humanos. Mirione, que trabalhou com Steven Soderbergh em vários filmes e é um veterano de produções complexas, enfrentava aqui um desafio específico. As sequências de corrida têm um ritmo intrinsecamente diferente das cenas dramáticas entre personagens. Corridas são rápidas por natureza, muitas perspectivas, muita informação visual por segundo. Drama entre personagens é mais lento, os atores precisam de espaço, os silêncios precisam existir, os rostos precisam ser vistos por tempo suficiente para que as emoções sejam lidas. Juntar esses dois ritmos num único filme sem que nenhum deles prejudique o outro é uma arte. Mirione opta por não fazer essa transição gradual, não rafade suave de uma sequência de corrida para um diálogo intimista. Os cortes são abruptos, deliberados, quase como uma desaceleração forçada. E isso funciona. A brusquidade da mudança de ritmo espelha o que os próprios pilotos experimentam quando saem de um carro após uma corrida. O mundo de repente parece excessivamente lento, excessivamente quieto, excessivamente estável. Design de produção bem mundro e Mark Tildesley criaram o visual da APX-GP com cuidado que vai além do estético. A equipe APX-GP não podia parecer glamourosa demais. Afinal, é uma equipe em colapso financeiro, correndo com orçamento mínimo, tentando competir contra entidades com recursos infinitamente maiores. Mas também não podia parecer desleixada, porque mesmo as melhores equipes de F1 mantêm um padrão de apresentação que é parte da identidade do esporte. O equilíbrio encontrado foi um visual que comunica ambição com recursos limitados, garagens organizados mas com equipamentos, que claramente tem alguns anos de uso, fardamentos dos mecânicos como logo da APX-GP que parece corporativo mas não ostentoso. O motor Honda equipe no paddock que é funcional sem ser luxuoso. O carro da APX-GP MC, preto e dourado, uma combinação visualmente impactante que funciona tanto na pista a 300 km/h quanto num pôster de cinema, foi desenhado com consultoria técnica real para parecer plausível como um carro de F1 de 2025 sem ser copiado em uma equipe existente. O resultado é um design que faz de F1 Oldham. E reconhecemos como tecnicamente coerente com a era de regulamentos atual sem conseguir identificar de qual equipe real ele deriva. O som diegérico, uma menção especial precisa ir para o trabalho de som diegérico, o som do ambiente que não é trilha sonora. A equipe de som de F1 passou semanas em pistas de corrida race capturando sons específicos de cada circuito, de cada situação. O som de um carro de F1 em Monza é diferente do som em Monaco, porque a acústica do ambiente muda completamente. Em Monza, como aquelas retas longas,
o llevou do motor tem espaço para se propagar de forma diferente do que nas ruas estreitas de Monte Carlo, onde ele ricochetea nas paredes de pedra e prédios. Esse nível de detalhe sonoro seria imperceptível para a maioria dos espectadores numa análise consciente, mas é exatamente o tipo de coisa que o cérebro processa subconscientemente e que contribui para a sensação de isso. Parece ser ele que o filme transmite. Agora chegou o momento que eu sei que vocês estavam esperando. Os bastidores. Os detalhes que só os fanáticos de cinema e de F1 procuram e que, quando encontram, ficam repetindo para as outras pessoas como se tivessem descoberto tesouro escondido. Porque descobriram mesmo. O treinamento de Brad Pitt começando pelo começo. Brad Pitt não aprendeu a pilotar carro de corrida em 6 semanas antes das filmagens. O processo foi muito mais longo e muito mais sério do que isso. Pitt começou o treinamento de pilotagem com quase 2 anos de antecedência em relação às primeiras filmagens em pista, frequentando CCC regulares em circuitos europeus com instrutores de corrida que vinham do mundo do motorsport, não do cinema. O progresso foi gradual e metodicamente planejada, karting primeiro, para entender os fundamentos da pilotagem de precisão num ambiente controlado, depois carros de menor categoria, GTE prototipos de resistência, e apenas na fase final, quando os instrutores ficarão convencidos de que Pitt tinha os reflexos e consciência espacial necessários, os carros baseados na plataforma de F1. A cada etapa, a velocidade aumentava incrementalmente, e Pitt só avançava quando os dados de telemetria mostravam que ele estava pilotando com consistência e segurança suficientes. O detalhe é que a maioria das pessoas não sabe. Pitt chegou a frequentar testes de equipes de motorsport real durante esse período de treinamento, não como espectador, mas como piloto ativo nos dias de teste aberto. Pilotos profissionais que cruzarão com ele nesses eventos, sem saber inicialmente que era Brad Pitt, relataram surpresa ao descobrir que o cara que estava fazendo tempos decentes no circuito era um ator de Hollywood. Essa anedota diz algo sobre o nível de comprometimento que Pitt trouxe para preparar-se. Damson Idris é o caminho, enquanto Pitt veio do ângulo da pilotagem propriamente dita. Investindo tempo e foco em ficar tecnicamente bom atrás do volante, Idris concentrou boa parte da sua preparação em manter o mundo mental de jovem piloto de F1. Ele passou tempo com pilotos da Academia de Jovens Talentos de diferentes equipes, conversando sobre expressões específicas que existem na transição do karting para a F1, sobre como lidar com companheiro de equipe mais experiente, sobre síndrome do impostor que muitos pilotos jovens, mesmo os extremamente talentosos, experimentam quando chegam ao grid principal pela primeira vez. Esse investimento na psicologia do personagem é visível na performance. Joshua Pearce não é simplesmente o jovem arrogante. Tem camadas de insegurança calibradas que Idris entregou, a partir de pesquisa real, não de suposição sobre como a arrogância jovem se parece. Lewis Hamilton no set, Hamilton visitou set diversas vezes durante as filmagens. E nesses dias, algo interessante acontecia. A dinâmica do set mudava, não de forma negativa. Todos os relatos apontam para alguém que contribuía genuinamente, que estava disponível para conversar. Técnicas como os atores, que não usava a presença como evento de relaxes públicas, mas como investimento no projeto. Mas havia momentos em que o absurdo situacional de tudo aquilo ficava evidente até para quem estava acostumado como ambiente. Aqui estava Lewis Hamilton, o homem com 7 títulos mundiais, dando vitórias. Alguém que passou décadas sendo dos seres humanos mais reconhecidos do planeta, assistindo Brad Pitt pilotar carro baseado na plataforma de F1M. Silverstone dando feedback técnico sobre a linha de trajetória. A fronteira entre o real e o fictício naqueles momentos era genuinamente porosa. Hamilton também teve uma influência sobre os detalhes que poucos cineastas poderiam ter garantido. A autenticidade das conversas pelo rádio entre piloto e engenheiro de pista, a forma como os pitstops são coordenados no filme, a linguagem técnica que os engenheiros da APXGP usam durante as corridas, tudo isso passou pelo crivo de alguém que viveu isso em tempo real por décadas.
Anedota de Toto Wolff, uma das melhores histórias que saiu da produção, envolve Toto Wolff, o chefe da Mercedes, que tem a reputação de ser dos estrategistas mais frios e calculistas do paddock. Alguém que toma decisões de centenas de milhas de euros com a serenidade de quem decide o que vai almoçar. Aparentemente ficou genuinamente animado com as possibilidades técnicas do projeto quando a equipe de Filmagem lhe apresentou os protótipos de câmera desenvolvidos especialmente para o filme. Wolff passou horas com os engenheiros de câmera analisando as específicas, fazendo perguntas sobre o impacto aerodinâmico de cada posição de câmera, no carro sugerindo ajustes que minimizariam. A equipe de produção saiu daquela reunião com soluções técnicas que não haviam considerado antes, desenvolvidas por homem, cuja expertise primária é ganhar corridas de Fórmula 1, mas que claramente tem uma curiosidade intelectual que não respeita fronteiras de disciplina. Os pilotos reis da F1 no filme. Uma das decisões mais usadas da produção foi incluir pilotos reis da Fórmula 1, e atual no filme, essencialmente interpretando versões de si mesmos num contexto ficcional. Isso cria efeito interessante. Você está assistindo a filme fictício, com personagens fictícios competindo por campeonato fictício, mas os carros ao redor deles nas corridas são carros reais pilotados reais, e APXGP está correndo contra times reais. Sonny Hayes está na mesma linha de largada que pilotos reais. A decisão de quais pilotos participariam foi negociada individualmente com cada A participação era voluntária e não todos toparam. Alguns pilotos ou suas equipes tinham restrições contratuais com patrocinadores que impediam aparições em produtos de ficção. Mas número significativo participou. E os que participaram trouxeram uma naturalidade nas cenas compartilhadas com os atores que nenhum extra ou ator coadjuvante poderia ter replicado. A cena de pit stop, que durou 3 dias, uma das sequências de pit stop do filme, não vou especificar qual corrida, levou 3 dias de filmagem para ser completada. Não porque era tecnicamente difícil demais, mas porque Kosinski queria capturar a sequência de diferentes ângulos simultâneos que exigiam configurar que deseje de câmera que demoravam horas para serem instaladas entre takes. A sequência finalizada tem aproximadamente 40 segundos de duração no filme. No resultado final, aqueles 40 segundos são possivelmente os mais tecnicamente impressionantes de todo o filme. Cada mecânico visível, cada ferramenta, cada movimento está em foco com uma nitidez que você pode pausar frame e estudar como se fosse manual de procedimentos reais. O easter egg para fãs de F1 e para quem é fã da Fórmula 1 e prestou atenção nos detalhes, e easter eggs espalhados pelo filme que são praticamente invisíveis para quem não conhece o esporte, mas que para quem conhece provoca sorriso imediato. Referências e corridas históricas escondidas em outdoors dentro dos circuitos. O número do carro de Sonny Hayes, que não é aleatório de uma história real por trás da escolha que homenageia piloto específico da era, que é o personagem vivo. É uma fala do personagem de Bardem que, se você conhece os bastidores da F1 dos anos 90, vai reconhecer como uma referência direta a algo que foi dito por proprietário de equipe real. Esse nível de atenção ao detalhe é o tipo de coisa que faz filmes sobre esportes se tornarem definitivos para os fãs desses esportes. Uma improvisação de pit. Uma última história de bastidores que vazo. Numa das cenas dentro do garagem, quando Sonny examina o carro pela primeira vez e começa a diagnosticar problemas aerodinâmicos, havia texto específico no roteiro para a forma como ele descreveria o que estava sentindo. Durante os takes, Piquet, que a essa altura já tinha passado meses estudando telemetria e conversando com engenheiros de pistareis, começou a substituir partes do texto por terminologia técnica real que havia aprendido durante o treinamento. Kosinski deixou a câmera rodando. O que entrou no filme é uma combinação do texto original com improvisações de pit que, segundo os consultores técnicos da produção, eram genuinamente precisas. Agora a gente fala de números e de críticas.
e de audiência. E de tudo que aconteceu quando F1, o filme saiu do controle da produção e encontrou o mundo real. Porque um filme, por melhor que seja, só existe completamente quando entra em contato com o público. É como uma corrida, você pode ser caro mais rápido do grid, o piloto mais talentoso e a estratégia mais inteligente. Mas o resultado só acontece quando o sinal verde acende. Bilheteria F1, o filme foi, sem nenhuma margem de dúvida, dos maiores sucessos de bilheteria de 2025. O fim de semana de abertura nos Estados Unidos gerou número impressionante. Os relatórios indicam uma performance de abertura que superou as expectativas mais otimistas de mercado, especialmente considerando que o filme entrou numa janela de verão competitiva. Globalmente, o filme rapidamente se tornou smash hit, as expressas usadas por múltiplos relatórios de bilheteria, liderando o mercado durante suas primeiras semanas de exibição. O desempenho foi particularmente forte nos mercados europeus e Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Países Baixos, onde a Fórmula 1 tem bases de fa estabelecidas e profundas. Mas a surpresa vieram dos Estados Unidos, onde o crescimento de audiência da F1 nos últimos anos se convertiu em público pagante de cinema de uma forma que os analistas não conseguiram prever com exatidão. O filme foi descrito por múltiplas fontes como a maior surpresa de bilheteria de 2025, e o que é notável considerando que havia sido lançado como uma campanha de marketing substancial e o nome de Brad Pitt no cartaz. Surpresa de bilheteria normalmente se aplica a lemes pequenos que explodem além das expectativas. Quando se aplica a blockbuster de grande orçamento, significa que o próprio patamar das expectativas foi ultrapassado de forma significativa. O modelo híbrido de distribuição como a Apple Original Films criou uma situação interessante. Diferentemente de filmes que vão para streaming rapidamente depois da janela teatral, F1 teve uma janela cinematográfica mais longa do que a norma, em parte por conta do desempenho excepcional em salas. A eventual chegada ao Apple TV Plus foi evento separado que gerou outra onda de engajamento. Pessoas que não tinham visto nos cinemas, pessoas que queriam rever, pessoas que finalmente tinham o contexto do sucesso do filme para justificar a assinatura. A crítica especializada o Rotten Tomatoes, que é uma métrica imperfeita mais útil como indicador de consenso crítico, registrou uma pontuação sólida que refletia consenso positivo, mas com nuances interessantes nas análises individuais. Os críticos que amarão o filme tenderão a apontar os mesmos elementos, as performances, especialmente de Pete Idris, e a autenticidade de sequências de corrida, e decisão de não fazer filme de esporte de fórmula, convencional com arco narrativo completamente previsível, e o trabalho técnico de Miranda e Zimmer. The Guardian deu ao filme 4 estrelas, chamando-o de espetáculo visceral que encontra emoção humana genuína dentro da velocidade. Variety elogiou especificamente a química entre Pete e Idris como algo que não pode ser fabricado. Voce o tem ou não tem, e eles têm. As críticas mais moderadas, que ainda eram positivas, mas com reservas, apontaram para o fato de que o roteiro, por mais que evite os clichês mais óbvios do gênero, ainda segue uma estrutura de redenção que é familiar. Que alguns Grands Prix no meio do filme passam pouco rapidamente. Em termos narrativos, há uma compressão de tempo. No segundo ato que, para alguns críticos, sacrifica desenvolvimento de personagem em favor de ritmo. O New York Times foi mais cauteloso, dando ao filme uma crítica positiva, mas considerando que Kosinski não vai fundo o suficiente nas questões mais perturbadoras que o roteiro levanta sobre o preço humano da velocidade. Uma crítica válida que, no entanto, não levou em conta que Kosinski estava fazendo deliberadamente filme de público amplo, não uma meditação filosófica sobre mortalidade, e que dentro do gênero escolhido, o nível de profundidade alcançado era notavelmente acima da média. A reação do público o público, diferentemente de alguns críticos, não teve ambiguidades. As notas no CinemaScore, o sistema americano de pesquisa de audiência que avalia o que o público acha do filme na saída do cinema, foram consistentemente altas, indicador de satisfação imediata que historicamente prevê bom desempenho de boca. Nas redes sociais, o fenômeno foi fascinante de observar.
A comunidade F1 online, que é enorme, apaixonada e muito articulada, reage com entusiasmo que foi além do que normalmente se vê para produções de ficção sobre o esporte. Pilotos reis comentaram sobre o filme. Jornalistas especializados em F1 fizeram análises detalhadas da autenticidade técnica de sequências de corrida. O subreddit dedicado a F1 passou semanas com threads sobre detalhes específicos do filme, a trajetória dos carros em determinadas curvas, a precisão dos procedimentos de pit stop, a plausibilidade técnica da estratégia de aerodinâmica descrita no roteiro. Isso é incomum. Normalmente, comunidade de fãs de esportes tratam filmes sobre suas esportes com ceticismo natural afinal. Aros de representação são fáceis de ver quando você conhece o assunto profundamente. O fato de que a comunidade de F1 largamente abraçou o filme como representação autêntica foi a forma mais eloquente de validação que a produção poderia ter recebido. Premiações e reconhecimentos no ciclo de premiações. De 2025-2026, F1, o filme acumulou indicações cinema pelos desafios e seias cênicas que eram esperadas são efeitos visuais e sea edicação. Hans Zimmer recebeu sua inevitável indicação pela trilha sonora. Nas categorias de performance, Brad Pitt recebeu atenção significativa no início do ciclo de premiações, o tipo de atenção que vem de uma performance que é ao mesmo tempo fisicamente impressionante e emocionalmente honesta, a combinação que grupos de votação tendem a reconhecer. Damson Idris foi apontado por vários críticos como uma das revelações do ano em cinema, e o termo estrela Emma Sensao apareceu com frequência suficiente para ser considerado um consenso. O impacto cultural do filme sobre a audiência de F1 também foi mensurável. As pesquisas de audiência após o lançamento mostram incremento nas buscas sobre Fórmula 1, nas assinaturas de serviços de transmissão do esporte, nas vendas de ingressos para Grand Prix, o mesmo efeito que driveto, desta vez vindo de uma ficção narrativa. O esporte e o cinema se retroalimentarão de uma forma que beneficia ambos. Chegamos aqui, depois de tudo isso. Depois de mais de 2 horas de um filme, que como eu disse lá no começo e como espero que faça sentido agora, não é sobre carros. Nunca foi. Deixa eu compartilhar com você uma coisa que pensei enquanto saia do cinema depois de assistir F1, o filme pela primeira vez. Foi essa frase simples que passou pela minha cabeça. Que bom que esse filme existe. Não é elogio fácil, é uma coisa específica. É o reconhecimento de que há tipos de filmes que precisam existir, não porque são os mais inovadores tecnicamente ou os mais radicais narrativamente, mas porque capturam algo verdadeiro sobre a experiência humana num momento em que esse tipo de captura é raro e necessário. F1, o filme captura o que é precisar provar algo que o mundo deixou de perguntar. O que é carregar uma versão de si mesmo que nunca chegou a existir completamente. A versão que teria sido, a versão que quase foi. E ter que decidir se você vai deixar essa versão morrer em paz ou se vai fazer uma última tentativa impossível de trazê-la à vida. Isso não é uma experiência específica de pilotos de Fórmula 1. É uma experiência humana universal que a maioria das pessoas nunca vai ver num copy de F1 mas que reconhece de algum canto de própria história. E Kosinski, Pitt, Idris, Condon, Bardem, Miranda, Zimmer e todo o resto dessa equipe absurda que se reuniu para fazer esse filme. Eles encontraram uma linguagem específica da Fórmula 1 para contar essa história universal. Isso é o que os grandes filmes de esporte fazem. Rush fez isso com a rivalidade junto e lauda. O lutador fez com a luta livre americana decadente. Moneyball fez com beisebol e estatística. O que fica para a cultura, do cinema, do ponto de vista estritamente cinematográfico. F1 estabelece alguns precedentes que vão influenciar como filmes de esportes são feitos daqui para frente. O primeiro é a questão da autenticidade física. A decisão de colocar atores em situações reais de velocidade real. De filmar em eventos esportivos reais como participantes e não como observadores. De recusar a tela verde como solucal de conveniência. Isso vai ser referenciado.
Produtores de filmes esportivos vão, a partir de F1, ter que responder à pergunta se eles fizeram do jeito real como a Fórmula 1, porque você não pode fazer assim. O padrão foi elevado de uma forma difícil de ignorar. O segundo é o modelo de parceria como esporte real. A colaboração profunda entre a produção de Hollywood e Fórmula 1 como organizador como assessor, como acesso real a paddock negocia race como equipes races. Pilotos race no filme, consultoria técnica de Hamilton e Wolff, representa nível de integração entre esporte e entretenimento que vai além do que já foi tentado antes. Esse modelo pode se tornar template para outros projetos similares. Imaginou que poderia ser feito com esse nível de acesso na NBA, na Premier League, no Campeonato Mundial de Rugby. O terceiro, talvez o mais sutil, é o que o filme diz sobre o papel do veterano em ambientes de elite. Numa era em que oculto ao jovem talento, especialmente em tecnologia e entretenimento, tende a diminuir o valor da experiência acumulada. Sonny Hayes é personagem que reafirma que há coisas que só o tempo ensina. Que o que existe no corpo e na intuição de alguém que fez algo por décadas não pode ser replicado num simulador ou numa academia. Isso é uma posição que vai contra algumas correntes culturais dominantes, e o filme tem a coragem de defendê-la sem torná-la panfletária. O que fica para a Fórmula 1, o impacto do filme sobre o esporte em si vai além das métricas de audiência que já mencionei. F1, o filme chegou no momento em que a Fórmula 1 estava no pico de uma expansão global sem precedentes. E ele funcionou como acelerador dessa expansão num tipo de audiência específica. Aquelas pessoas que sabiam da existência do esporte, que talvez tivessem assistido Grand Prix aleatório ou visto episódio de Drive to Survive, mas que não tinham ainda o investimento emocional necessário para se tornarem fãs regulares. O filme doa a essas pessoas os personagens e a narrativa que o esporte real nem sempre consegue criar com a clareza necessária. E há algo poético nisso. O legado de Brad Pitt para Brad Pitt pessoalmente. F1 representa algo que transcende a carreira cinematográfica. Ele produziu esse filme, passou anos construindo esse projeto, aprendeu a pilotar carros de corrida de alta velocidade na casa dos 60 anos. Colocou o corpo e a reputação numa aposta que poderia ter sido um fracasso memorável. Não foi. E isso diz algo sobre julgamento, sobre a capacidade de reconhecer quando um projeto é maior do que o risco que representa, sobre confiar na intuição quando ela aponta para algo que a análise racional talvez aconselharia evitar. Sonny Hayes voltou à Fórmula 1 porque alguém lhe disse que ele poderia andar provar que era o melhor do mundo. Brad Pitt fez esse filme porque, no fundo, queria provar algo também. Que o comprometimento com papel pode ir além de qualquer coisa que Hollywood normalmente exige ou espera. Que um ator de Hollywood pode se transformar o suficiente para habitar mundo tão específico e técnico que os profissionais desse mundo o reconhecem como legítimo. As duas apostas pagarão. Reflexo final, olha. A gente passou muito tempo juntos hoje. Falamos de enredo, de personagens, de direção, de câmeras, de motores, de Toto Wolff analisando específicas, de lentes de cinema, de Brad Pitt aprendendo a pilotar, de Hans Zimmer usando o ronco de V6 turbo híbrido como instrumento. Falamos de tudo que faz F1, o filme ser o que é, mas deixa-eu terminar com a coisa mais simples de todas. Esse filme funciona porque se importa, como os personagens, como o esporte, como a verdade de experiência que está tentando retratar. Numa era em que muita coisa é feita por cálculo. Análise de dados de audiência, otimizado de marketing, sequência de franchises que seguem fórmulas provadas. F1 é filme que parece ter sido feito por pessoas que estavam genuinamente obcecadas com ele, que recusavam a solução fácil quando existia uma solução difícil que era melhor, que colocaram atores em carros a quase 300 km por hora, porque era a única forma de capturar. Essa obsessão capturar. Essa obsessão tem nome no cinema. Sentem a diferença entre uma experiência que o entretém e uma que o move, entre filme que você consome e que você leva para casa dentro de você. F1, o filme é desse segundo tipo. Vale cada segundo dos seus 55 minutos. Vale ingresso. E max se você tiverá o pior. Vale a segunda vez no streaming para pegar os detalhes que você perdeu na primeira.
E veil acima de tudo, a conversa que você vai querer ter com alguém, depois que os créditos subirem sobre velocidade, sobre tempo, sobre o que fazemos com as chances que não tivemos e as que ainda podemos ter.